Fala, galera do Pode Viver Bem. Olha, que bom ter vocês aqui com a gente novamente. É sempre de muita alegria. Para quem está nos assistindo aqui no nosso canal do YouTube, que é @Pode Viver Bem, e também para quem está nos ouvindo nos nossos canais de podcast, sejam eles Spotify, Google Cast, enfim. É muito legal estar aqui com vocês novamente. E hoje nós falaremos sobre um tema que eu adoro. Eu falava agora há pouco que se não me cortar, a gente vai ficar aqui 3 horas. Mas eu prometo que farei as perguntas que vocês mandaram aí no meu Instagram. Mas para apresentar a nossa convidada mais que especial de hoje, a minha companheira de sempre, que está aqui comigo do meu lado toda quinta-feira, Daiane. Fala, galera do Pode Viver Bem. Que prazer enorme estar aqui novamente com vocês. E hoje a gente vai falar de um tema, como o Rodrigo disse, um tema muito bacana. E com a nossa convidada, hoje uma convidada especial, a doutora Lorena, que é mãe, médica, empresária, tem uma ramificação de especialização e veio com um tema que é para deixar os cabelos rupiados, hein? Oi, doutora Lorena, que prazer ter aqui você com a gente nesse Pode Viver Bem, esse podcast onde a gente leva para o pessoal de casa conhecimento, vivências de vida, né, Rodrigo? Experiências. Né? Então é muito bom ter você aqui, essa profissional tão dedicada, tão bem posicionada e com esse propósito. Que é nosso tema hoje, gente. Nós vamos falar um pouquinho sobre propósito de vida, um tema que muitas pessoas estão buscando nessa atualidade. Passo a palavra para você. Gente, muito obrigada. Primeiro é um prazer estar aqui. Eu acho que quando a gente compartilha um pouquinho do que a gente sabe, com um pouquinho do que a gente encontra na vida, da experiência das outras pessoas, todo mundo ganha, né? Então, quando a gente tira um pouquinho do nosso tempo para trocar experiência, trocar informação, trocar ideia, né? Todo mundo sai diferente. E eu acho que na vida da gente, todos os dias, a gente tem que buscar sermos um pouco diferentes, um pouco melhor do que eu era ontem, né? Porque nós estamos aqui para uma evolução individual. Sim. E durante isso a gente vai tocando o ambiente que a gente vive, né? Então, tamo aí, que vocês precisarem, nós vamos trocar muita ideia hoje, vamos conversar, vamos tentar trazer para essa audiência de vocês. Eu falo muito para mexer um pouquinho com eles. Se eles hoje, depois de ouvir tudo que a gente falou, virar uma chavinha, ou sair uma ideia, ou dar vontade de fazer alguma coisa, é esse o intuito. Sim, refletir um pouco, né, sobre o que a gente vai falar, porque propósito de vida é isso, né, doutora Lorena? É refletir sobre a nossa própria vida, sobre a nossa própria existência. Acho que isso faz todo sentido. Mas antes da gente começar, né, Daiane, a gente quer saber um pouquinho mais. Que você conte para nós, para o pessoal de casa. A doutora Lorena, posso te chamar de Lorena? Por favor. A gente estava até comentando isso antes aqui. O doutora, né, vem como uma questão pelo fato de eu ser médica. Mas eu falo muito para as pessoas que às vezes as pessoas me conhecem como médica. Sim. Atuei muito aí no Covid, a médica da pandemia, a médica do Covid, a médica do meu avô, da minha avó, aquela que já foi diretora do regional, eu conheci ela no posto. Então eu tenho 15 anos de formada, então na minha profissão realmente tem uma certa autoridade pelas pessoas. Sim. As pessoas às vezes me conhecem, mas eu queria falar para vocês que um pouquinho só de mim é ser médica. Então eu sou empresária, sou muito empreendedora, tenho muitos projetos em andamento, que depois a gente pode até comentar. Sou mãe, sou escritora, sou esposa, sou filha, sou amiga. Então, eu acho que ser médica é um pedacinho de mim. Sim. Então, eu falo que eu sou muito mais que isso. E como propósito, estou buscando muito mais coisas. Sim. Então, eu falo que eu sou um ser em constante evolução. Estudo muito, quero muito evoluir. E a minha busca, ela é infinita. Então, porque eu acho que quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente conhece, mais ignorante a gente percebe que a gente é. Com certeza. Então, eu sempre quero buscar mais. Então, é isso aí, eu sou um pouquinho de estudo. E é por isso, pessoal, que hoje a gente veio com um tema muito bacana. Além do propósito, a gente colocou que a saúde, ela está além da medicina. Ela é um poder de transformação, onde você mesmo se transforma e busca
o seu propósito de vida. E Lorena, conta para nós aqui um pouquinho. Eu fiquei curiosa sobre o seu livro, Sem Máscaras. Conta um pouquinho desse livro para nós. Esse livro foi um momento muito especial. Acho que a pandemia ela arrasou o mundo, né? E todos nós saímos muito feridos dessa pandemia. Algumas pessoas perderam entes queridos, outras pessoas perderam empresas, as pessoas perderam trabalho, perderam o sentido de vida. Todo mundo se redefiniu dentro dessa pandemia. Eu, como médica formada, na minha situação, eu fui em busca. Então, todo mundo corria do vírus, eu fui buscando o vírus. Então, fui estudando e atuei muito dentro da pandemia. Me posicionei fortemente, isso gerou duas coisas, né? Mas eu fico muito feliz com as posições que eu tomei, porque hoje os meus resultados comprovam que estava tudo bem, que eu estava no caminho certo. Então, assim, o livro, ele surge dessa experiência da pandemia, da experiência com a morte, da experiência com a doença. Ele fala sem máscara porque são os meus sentimentos dentro do que eu vivi das minhas experiências. Eu não consigo contar tudo, mas foi uma forma de eu processar os sentimentos. Eu não tinha tempo para chorar, eu não tinha tempo para dormir. Para o médico foi muito difícil também esse momento, sim. né? Por mais que o médico está preparado. Para todo mundo, para os profissionais de saúde, a gente ia até o nosso último limite. Então, eu atendia às vezes das 6 da manhã às 2 da manhã, dormia 3 horas, já acordava, ia ao hospital, ia paciente, e era todo mundo muito grave. Eu não podia esperar, não tinha tempo para comer, não tinha tempo para dormir. Mas naquele minuto eu falava, eu tô no meu máximo de estágio mental, assim. E vinha uma luz, vinha uma força e eu conseguia. Então eu falo que, será que eu fiz o melhor que eu pude? Eu falo, com certeza eu fiz o melhor que eu pude naquele momento. Hoje eu faria algumas coisas diferentes, faria um pouco mais, mas naquele momento eu sei que eu esgotei todas as minhas possibilidades. Mas eu vivi coisas muito intensas. Então eu participei da história das pessoas. E algumas coisas me mudaram muito, tanto como médica, como ser humano, como mãe, como filha, como tudo. Então eu ir para a escrita, eu escrevo bem. Não sei do livro, viu, gente? Não é uma questão do livro. Estou falando que eu tenho facilidade de escrever. Então, quando eu sentei e comecei a escrever o livro, eu comecei a fazer tipo um diário do que eu estava sentindo. Porque em muitos momentos eu não tinha 10 minutos para chorar. Sim. E tinham algumas coisas que me machucaram, que me mudaram. Então, eu quis compartilhar com vocês algumas histórias dos meus bastidores dos atendimentos. Durante a pandemia. E contei por que eu, no início do lockdown, no início de tudo, peguei um ônibus sozinho e fui para São Paulo. Estava lá no primeiro dia do hospital de campanha do AMB, o que me levou a ir buscar o vírus, a estudar, por que eu entrei nesse universo e como eu vivi isso intensamente. Teve a morte do meu avô nesse período, que foi uma coisa que gera uma conexão muito grande com as pessoas, porque eu também estava sofrendo um drama pessoal e não podia largar as coisas. O meu avô não foi de Covid que ele morreu, mas ele ficou isolado por 10 dias, somente eu com contato, porque ninguém poderia correr o risco de estar lá com ele. Então, assim, eu conto todas essas histórias, são 6 histórias de algumas histórias que eu vivi com alguns pacientes, que são muito impactantes. Caramba. E eu fiz um resumo desse período. Foi uma forma de eu processar meus sentimentos. Até hoje eu não gosto muito, às vezes, de voltar e lembrar cada história, porque às vezes eu dou crise de choro, eu fico um pouquinho triste. Eu encontro com as famílias e eu não quero processar aquilo tudo, porque parece que eu não quero sentir aquela dor de novo. Sim. Escrever um livro foi uma forma de eu libertar, de eu compartilhar com as outras pessoas e mostrar para elas que por trás da máscara, os sentimentos eram os mesmos e os dramas eram os mesmos. Então era para aproximar com o que todo mundo viveu. Eu tenho certeza que qualquer pessoa que leia o meu livro, as pessoas que leram, que pegaram, ficaram muito emocionadas e muitos falaram assim, eu vivi aquele sentimento que você estava vivendo. Eu tive uma história de um vizinho, meu irmão foi assim, e foi desse jeito que aconteceu. E eu acho que isso alivia um pouco as dores das pessoas, porque a dor às vezes cega. E a gente pensa, por quê? E aquele sentimento de revolta, de culpa, e as pessoas, comigo foi pior, mas não, todo mundo sofreu de uma maneira muito agressiva, com intensidades diferentes. Então, o que muda disso é a forma como que a gente passa e como que a gente lida. Graças a Deus a pandemia acabou, ela vai deixar sequelas eternas. Sim, né? Isso que eu ia te perguntar, você disse aí sobre esse processo de pandemia, que eu acho que como médica você viveu profundamente, né? Com certeza. Ainda mais como uma médica que se posicionou de uma forma muito forte. E pós-pandemia,
né? A gente vai falar hoje sobre propósito. Era até isso daí que eu ia perguntar para ela. Essa parte foi aí nesse momento ou você já tinha o seu propósito de vida? Não, é um renascimento. Eu acho que o meu propósito de vida sempre envolveu o coletivo, sempre envolveu muitas pessoas. A forma como que eu iria realizar esse propósito que eu não tinha muito bem definida. A pandemia, ela aconteceu e eu fui levada até ela e me deixei levar. Eu fui para o hospital de campanha, minha filha tinha 4 meses. Caramba. Então eu desmamei minha filha, eu fui, então, você é louca, você é louca. E eu fui para protegê-la. Eu falei, ninguém tá sabendo nada, se eu não for, meus filhos vão morrer. Uhum. Então eu fui para proteger minhas filhas, para proteger minha família, foi o meu primeiro intuito. Depois eu falei, peraí, eu posso mudar o ambiente que eu vivo, nossa, eu posso fazer mais. Então eu pude me entregar, mas eu acho que a pandemia, ela traz uma lição de renascimento, de ressignificação. Para você acha que isso também num contexto global para todo mundo. Ninguém saiu igual. Ninguém saiu de lá e falou, para tudo que agora eu quero ter a minha mesma vida de antes. As suas relações não são as mesmas. A sua relação, eu não falo só com as pessoas, mas a sua relação com a sua família, com o dinheiro, a sua relação com o seu trabalho, ela jamais vai ser igual. Nós evoluímos em tecnologia o que a gente iria evoluir em 10, 20 anos. Principalmente dentro de uma área muito conservadora que é a saúde. Sim. Então, abriu-se portas. Então, mudou a forma de fazer. E uma coisa que veio, acho que para balançar não só os pilares da ciência, mas os pilares que eu acho que de todo mundo, que não há verdades absolutas. Você não tem um terreno como era o da ciência, que ele era considerado completamente livres de tudo, livres de corrupção, livres de manipulações industriais, econômicas, políticas. Então, peraí, nós temos que ressignificar tudo porque não temos um ambiente absolutamente seguro. Sim. Então a gente precisa ressignificar. E uma das coisas que me trouxe foi questionamentos. Eu sempre fui muito curiosa e muito questionadora. Foi por isso que me leva a posicionamentos tão fortes. Eu questiono muito. Então, quando eu questiono alguma coisa, eu começo a ver além. E entender que talvez a medicina, que talvez a ciência não me dê todas as respostas. Sim. E muitas vezes eu ficava procurando dentro da medicina, das coisas tradicionais, todas essas respostas. E eu comecei a olhar para o meu paciente, para as famílias, para as pessoas que me procuravam agora dentro do consultório de uma maneira muito mais integral, muito mais completa. E percebi que eu não tinha mais resposta para as pessoas, que eu não poderia garantir que aquele tratamento era 100%, porque eu não poderia garantir que a causa da doença dela não tinha nada a ver com o psíquico dela, com a espiritualidade dela. E aí eu comecei a ir para um outro momento de conhecimento e entender que dentro dos pilares que a gente trabalha não só na medicina, mas no conhecimento humano, a gente tem a espiritualidade, a gente tem a nossa alma e a gente tem a massa física mesmo, o corpo físico. E as 3 coisas estão extremamente integradas. Então, uma coisa leva a outra e a outra coisa leva a outra coisa. Então, a gente vive um círculo ali de reações bioquímicas, de sentimentos, de emoções que vão se manifestar, às vezes, em sintomas, em doenças e em renascimento, sim, em motivação, em novas dinâmicas. Então, eu acho que o que a pandemia trouxe, dentro de tudo que ela trouxe de ruim, foi a possibilidade de renascimento e ressignificação. Então, eu acho que, depois de tudo que a gente passou, a gente precisa parar, olhar e falar, peraí, para onde que eu realmente vou, quem eu realmente sou, se isso não é o suficiente para a humanidade dar uma sacudida e começar a buscar a sua identidade e pensar no coletivo, o que seria então? Eu acho isso muito importante, com certeza, e muito forte, sabe, doutora Lorena? Pode me chamar de Lorena. Porque assim, no mundo de tanta tecnologia também, porque com a pandemia a tecnologia acabou absorvendo o mundo físico, né? Sim. E acaba que atrapalha muito, até mesmo as crianças que estão crescendo nesse mundo, né? Então, assim, as pessoas, sim, eu acredito que elas estão buscando mais esse desenvolvimento humano, mais esse autoconhecimento, o propósito de vida, que eu acho que é muito difícil você se encontrar o propósito. Até falo que o propósito de vida a gente não acha ele que nos acha quando a gente se autoconhece. Então, assim, eu acho bem importante. E sem falar que o propósito de vida, além disso tudo, é você amar o próximo como você ama a si mesmo, né? Então, assim,
É muito bacana isso, tudo que você falou, esse envolvimento da medicina, com conhecer melhor, ter a espiritualidade ligada, né? O corpo, a mente, tudo interligado ali. É bem importante, eu acho, que para o ser humano hoje viver melhor, porque nesse mundo que nós vivemos hoje... Eu falo que o mundo está se transformando numa velocidade, se transformando tanto, que nós não temos mais padrões bem definidos, a gente não sabe onde a gente vai estar daqui 2 anos, daqui 5, daqui 10. Não tem jeito como a gente fazer essa programação. Nós, a nossa geração, vou falar assim, da nossa geração, eu falo muito que nós somos produto de tudo que deu errado em nós. Da nossa criação. O que deu tudo certo tá ok. Mas nós hoje somos produtos do que deu errado, da nossa limitação, das nossas crenças limitantes, dos traumas que a gente teve, porque foram isso que nos motivaram ou nos bloquearam a buscar além. E a pandemia, ela veio e ela por um lado, ela mostrou para algumas pessoas que essas pessoas tinham mais força, essas pessoas se reinventaram e se redescobriram da pandemia. Por um outro lado, algumas pessoas que já tinham crenças limitantes muito fortes, elas se esconderam, tanto atrás das máscaras como atrás das telas. E tem gente que não saiu de lá. E que quer ficar lá. Por quê? Porque, lógico que isso é inconsciente, mas o papel de vítima é mais seguro. Você não precisa se movimentar. Você é uma vítima, houve a pandemia, você está sofrendo, todo mundo sofreu. Então isso te modificou. Então, quando você não assume o papel da sua própria vida, e a culpa é do meio, você é apenas uma vítima, você não precisa mudar, seria o meio que mudaria, você não é. Então isso é de uma forma inconsciente de autoproteção, para as pessoas não terem que enfrentar os seus maiores medos, suas crenças, suas limitações e seus problemas. E a pandemia, eu falo que ela intensificou isso tudo dos dois lados, tanto quem buscou mais, como quem se escondeu. Então hoje você vê muitos valentes por trás das telas, mas as pessoas estão perdendo a conexão de toque, de conversa. Eu mesmo tenho dificuldade de telefone. Eu tenho muitas dificuldades, as pessoas me ligarem, eu espero às vezes de ligar, eu mando mensagem, oi, porque eu prefiro um áudio, porque eu sou muito rápida, minha cabeça é muito, meio workaholic, então eu tenho que ouvir tudo em 2 vezes. Eu ouço o YouTube em 2 vezes, filme em 2 vezes, tudo que der pra 2 vezes eu ouço 2 vezes, e às vezes 2 eu já tô achando pouco. Às vezes eu falo rápido, eu penso rápido, e essa velocidade, às vezes eu preciso parar e entender que o mundo não anda na mesma velocidade que eu tenho dentro da minha cabeça. Então eu preciso me adaptar. Às vezes eu vou falar alguma coisa, minha irmã fala, ninguém é como você não, então calma. E eu falo, tá, então eu preciso trabalhar a minha paciência, a minha velocidade, porque eu acho que tudo tem que ser muito rápido. Eu acho que a gente não tem tempo para perder. Eu não tenho muito medo de desafio. Então eu calculo, lógico que eu não faço nada de forma responsável, mas eu calculo e eu tento. Sim. Eu invisto em tempo, foco, energia, em novidade, em pessoas novas. E eu quero fazer conexão. Eu quero desbravar e isso gera um desconforto, às vezes até para as pessoas que estão próximas de mim. Quando você fala assim, que você é uma pessoa desbravadora, eu fico me perguntando e vou fazer uma pergunta bem exclusiva para você. Nesse processo todo de pandemia, você como uma médica, né, que esteve à frente naquilo que você pontuava, né, nas suas convicções, que eu acho que é muito pertinente, você também deve ter sofrido muito por isso, né? Como foi isso? Porque eu fico pensando assim, eu acho que o mundo, principalmente os brasileiros, se dividiram em 2 formas de pensar o Covid. Então, essas 2 formas geralmente não caminhavam juntas, né? Não. E quem defendeu isso muito forte, seja de qual lado for, acabou sofrendo um pouco. Como médica... Eu acho que teve um lado que sofreu mais que o outro. Sim. O lado que eu tava. Tem muito mais. Porque eles foram mais bombardeados. Quando você faz uma escolha, você tem 2 formas. Você vai brigar com quem pensa contrário, você respeita o que pensa contrário e faz o seu. Eu respeitava o contrário, mas eu queria fazer o direito de fazer da forma, ter a minha autonomia de buscar as coisas que eu acreditava. E as pessoas que pensavam diferente queriam me barrar e impedir que eu fizesse as coisas da forma que eu pensava. Isso que é o atrito, a agressão, a castração, Sim. Sabe? Então, assim, eu sofri muita agressão, mas as minhas agressões foram pela internet e pela própria classe médica, que boicotava, às vezes, mídia, enfim. O que eu falo é o seguinte, todo mundo tem o direito a ter sua opinião, e eu defendo o direito de todo mundo ter, mesmo que eu não concorde com ela. O que eu até falava muito no meu Instagram é o seguinte, o que eu tô falando aqui, você não precisa levar como uma verdade pessoal. Se você não acredita, se você não quer,
sai daqui, aqui não é o seu lugar, aqui é o meu Instagram. Aqui é o meu espaço, o meu ambiente. No meu ambiente, eu falo e assumo o que eu faço. Você não quer consultar comigo? Não vai no meu consultório. Você não concorda com minhas ideias? Não fica vendo meus vídeos. Por quê? Porque eu não fico lá no Instagram de quem falava o contrário, nem xingando, nem falando mal em live, nem perseguindo. Tô nem aí porque você tá falando o contrário. Eu acho que tem espaço para todo mundo. Sim. O que eu acho que no mundo de hoje não existe é essa aceitação do contrário. Porque as pessoas usam da aceitação como uma forma de militância. É diferente. Eu falo muito que inclusão é você respeitar o que o outro tem diferente e incluir dentro do que já existe. Hoje a inclusão, ela se perdeu. Hoje não é inclusão, é substituição. Eu só aceito, eu só entendo que eu sou incluído quando eu destruo o padrão já existente. Então, peraí, você tem que tirar tudo que a outra pessoa acredita para você entrar naquele espaço? Ou não. É o outro. Não existe. Então, inclusão para mim não é isso. É quando você inclui o que é diferente, você respeita o que é diferente. Isso hoje acontece muito. O que a gente tem hoje muito é uma militância, é mídia, são pequenos focos, todos no fundo de cunho políticos ou econômicos de manipulação. Então, as pessoas precisam despertar para o que elas realmente acham, porque elas estão... Eu falo muito, até dei uma palestra recente, que eu disse assim, gente, eles estão jantando vocês. Hoje, quem tem um pouquinho de poder econômico, um pouquinho de poder de oratória, estão jantando a cabeça das outras pessoas. Nós temos 95% da população que são imitadores, que não questionam, que não sabem. Elas olham o discurso que a pessoa se sente mais representada, bonito, assim, né? Dentro daquilo, tudo que falta na vida dela, ela vai e pega aquilo com uma verdade absoluta. Sim. Eu não quero que ninguém me tenha como representante. Eu quero que as pessoas me tenham como inspiração. Olha, ela fez aquilo diferente, mas eu tive o meu processo, eu suportei as minhas dificuldades, eu sofri muito e me autoconheci. Então, o dia que eu tenho resultados, as pessoas miram nos resultados. Eu quero aquilo ali porque ela fez, porque ela queria polêmica. Não, eu fiz porque eu tive resultado. Ninguém vê o fracasso, né? Só vê a glória. Ninguém vê, só vê o resultado. Só que as pessoas querem resultado sem passar pelo processo. Sem passar pelo processo. Então, eu falo muito isso hoje, que as pessoas precisam se autoconhecer para entender em que lado elas estão. E elas não precisam estar em lados. Elas podem ter opinião, elas podem ter o questionamento e entender que não existe um lado 100%. E que existe uma autorresponsabilidade em cima daquilo que você faz. Eu me posicionei. Eu queria tratar de um jeito, Eu não tive medo de me opor a nenhum. E arquei com as consequências de cancelamento, de boicote, de ouvir agressões. Eu fui ameaçada muitas vezes, Instagram, né? Mas assim, nada disso me parou. Porque o meu propósito em relação a isso era muito maior. E o que eu acreditava e o que eu tinha de resultados me dava tranquilidade para eu continuar. Então, eu não estou preocupada com o cara que está lá me xingando na internet. Estou preocupada com todos os meus índices de pacientes, que são infinitamente menores do que todos divulgados aí do Brasil, dos grandes centros, inclusive dos hospitais de alto custo. Sim. Então, eu estou muito tranquila com os meus resultados. O que eu acho que as pessoas têm que entender é que o outro pode pensar diferente, ele tem o direito de pensar, e a gente deve defender a liberdade de cada um pense diferente. Porque você só vai crescer se você tiver um meio de questionamento. E a sociedade só cresce assim, né? Sim. Porque imagina se todo mundo acreditasse na mesma coisa. Deus se a gente não tiver... Mas você disse uma coisa que eu fiquei pensando, sabe? E olha, me corrija se eu estiver errado, porque eu acho que medicina e ciência sempre caminhou muito junto. Sim. E ciência é muito... já é muito estabelecido, né? Se eu posso dizer assim. E a medicina veio acompanhando isso. E aí você me disse que agora o seu olhar, enquanto médica, é diferente. Claro que você vê a ciência, a medicina, mas por outro lado você vê que existe uma questão psíquica também dos pacientes, de alma, de espírito. Isso é diferente, né? Principalmente na medicina. Porque o que aconteceu? Com muitos conhecimentos tecnológicos, a gente tende a aperfeiçoar cada doença. E olhar como é que eu faço esse tratamento específico, qual a medicação, qual a intervenção que eu posso fazer, qual o tipo de melhor cirurgia. Isso é maravilhoso quando você pensa só na doença.
Mas aquela pessoa que está na sua frente é uma pessoa com a doença. Aham. Então não é uma pancreatite aguda, é uma pessoa com pancreatite aguda. Sim. E muitas vezes você vai se subespecializando tanto que muitas vezes se perde e acaba tratando apenas as doenças e não as pessoas. Então você ouve muito frase assim, tem médico que só pensa em dinheiro, médico que só pensa em dinheiro. Eu entrei numa consulta, foi 5 minutos, ele não me examinou. Eu entrei lá e não falou nada, só me pediu exame. Então assim, existem outras críticas do lado de cá. Então sempre se fala em humanização. Certo? Às vezes você não precisa de humanização. Às vezes você precisa daquela especialidade. Se você chegar lá todo arrebentado, de um pronto-socorro, que você levou um tiro numa artéria importante, meu bem, você precisa de um vascular muito bom na hora dele para salvar a sua vida. Então, eu acho que tem espaço para tudo. O que se esqueceu foi de, às vezes entra toda aquela situação de militância, você precisa humanizar tudo. Lógico, a pessoa tem que procurar maior bem-estar dela. Então, a gente tem um ramo que é tão completamente voltado para a parte tecnológica, extremamente específica e técnica dentro da medicina. Mas, por buscar tanto o aprimoramento da tecnologia, muitas vezes a gente deixou de lado a pessoa que está ali. Qual foi a causa disso acontecer? O que essa pessoa tem por trás dessa doença também? O que ela tem também? Então é muito de você ir no médico e ele olhar, não, eu olhei aqui o seu olho, mas esse aqui já não é comigo, vai pro outro, não, esse aqui já não é comigo. Então às vezes o paciente passa por 5, 6 médicos, 6 especialistas e não se vê como um todo. Mas às vezes as pessoas não querem se ver como um todo. Se ver como um todo às vezes dói. Sim. Então é melhor ficar procurando de um em um essas respostas. Então eu falo que a medicina ela não dá a resposta para tudo, a medicina muda muito. Olha a medicina de 100 anos atrás, olha o que era verdade há 100 anos atrás, olha o que é verdade hoje e olha o que será verdade daqui a 100 anos. Então a gente não pode bater e falar assim, esse estudo mostrou, porque tem diversos estudos que colocaram medicações extremamente... 10 anos de estudo, colocou a medicação, passou 5 anos, tirou porque estava infartando o pessoal. Agora a gente teve algumas medicações retiradas do mercado, 20 anos de estudo. Gente, as coisas mudam. As necessidades, as reações bioquímicas mudam. Então, hoje, o que é verdade absoluta, a gente pode rir disso daqui a 20 anos. Tá? Então, o que eu acho é que é muito fácil as pessoas esconderem e falar assim, isso é uma verdade absoluta. Não, a ciência tem que mudar, a ciência tem que evoluir, a ciência tem que entender que a parte tecnológica é extremamente importante. Hoje a gente tem a inteligência artificial entrando de uma forma muito mais próxima dentro de todas as tecnologias, então a gente tem que se adequar e não se esquecer que somos pessoas e que temos outros 2 pilares que definem as nossas reações bioquímicas e definem nosso comportamento, as nossas emoções, os nossos sentimentos e nossa ação e nosso dia a dia. Isso é muito importante. A gente fala assim que igual você é especialista em geriatria, né? Cuidar dos idosos, ter aquela compaixão mais profunda. Isso daí também é uma forma, assim, onde você coloca as duas partes da medicina. Tanto a sua medicina tecnológica, a medicina da ciência, quanto o tratamento mais humanizado, que é ter aquele carinho, porque a pessoa mais idosa, ela depende disso, né? Ela depende de um cuidado mais especial. E além disso, tem a família. Pensa, Rodrigo, você hoje, ir no médico levar... Sua mãe, eu não falo que sua mãe é muito nova, mas eu, que tenho a minha mãe mais velha, quando eu vou levar ela num especialista, a gente quer o cuidado, a gente quer o carinho, mas por quê? Porque hoje eu vejo que isso é muito importante para mim. E tem muitas pessoas que hoje não enxergam isso ainda. Eles estão ali simplesmente pelo título do médico, né? E você hoje vem fazendo um trabalho totalmente diferente. Um trabalho onde que você busca mais essas especializações, esses cuidados, esse autoconhecimento, esse autodesenvolvimento das pessoas. E com isso, você tem essa aproximação com o seu paciente? Tenho muito. A minha relação médico-paciente, os pacientes que acompanham comigo é muito forte.
tá? Eu falo que eu consigo criar uma relação com eles muito duradoura, de confiança, mas isso depende, eu acho que tanto do resultado que eles têm quando eles vão lá, lógico que eles querem resultado, eles querem melhorar, né? Eu tenho que ter um conhecimento técnico para fazer isso, mas a questão do acolhimento, de estar disponível, eu tive que até trabalhar em terapia, não estar tão disponível. Conseguir desligar meu celular depois das 11 da noite e não atender mais ninguém, porque não já chegou dias que eu passava a madrugada respondendo. Eu atendi paciente 2 horas da manhã, já atendi paciente 1 hora da manhã, já saí de madrugada para ver o paciente, então assim, eu tenho essa relação, porque tem hora que eu falo, gente, precisa de mim, mas eu me colocava como uma solução também para tudo, e eu, pera, até onde eu vou, até onde eu posso ir, até onde isso me prejudica. Eu tive que trabalhar isso em terapia por essas questões, isso é uma coisa minha. Agora, esse acolhimento, essa família, isso eu acho que as pessoas precisam sentir, mas não é só dentro da medicina. Eu falo muito, você chega num comércio hoje, você quer ser bem tratado. Todas as Você áreas. quer ser bem tratado. Você chega num restaurante, você quer ser bem atendido. Você quer que a pessoa esteja sorrindo. Você quer que, independente do processo que ela esteja passando. Então, hoje um título, ele não te respalda a falta de acolhimento. Sim. Então, você pode ser o melhor especialista do mundo. Se você não acolher, se você não chegar próximo do seu paciente, se você não gerar uma conexão, tem outro especialista que faz a mesma coisa que você. Já foi a época que médico era um objeto, uma pessoa, uma profissão tão escassa, Sim. né? Um objeto de luxo, né? Que a gente fala, mas hoje a gente já, graças a Deus, temos mais profissionais, temos uma forma nova de lidar com a medicina, novas especializações, né? Novas formas de lidar com o paciente, e a gente tem que se adaptar. É verdade. Eu acho que o conservadorismo, ele gera muito da situação de ter medo de transformar, talvez, a forma como que a profissão vem. Eu acho que, lógico, que a gente tem que estar preocupado com a questão técnica, uma vez que a gente lida com a vida das pessoas, né? E tem algumas profissões que não tem como isso, tem que ser técnico, não tem jeito, dependendo de onde está, mas eu acho que a gente tem que voltar mais e retroceder. Eu falo muito, gente, que a gente tem que começar a voltar a ter orgulho dos valores mais antigos, às vezes, que muita coisa se perdeu em relação à família, relacionamentos. Então a gente tem que voltar um pouquinho agora e entender e falar, pera, eu posso te dar liberdade, eu posso te incluir, eu posso aceitar o diferente, mas você não vai destruir os meus valores, os meus princípios. Até onde os seus princípios estão sendo destruídos para a construção de uma nova sociedade. E até quando essa nova sociedade é um fruto mesmo de evolução ou é um fruto de manipulação. Então a gente tem que começar a defender os princípios que a gente acredita que são essenciais. Isso daí a gente já está acho que a gente já falou isso aqui em outros episódios, né, Rodrigo? Sim. Tanto que é importante a gente valorizar isso, valorizar os nossos princípios, valorizar os nossos pais, avós, porque os valores deles, antigamente, é o que a gente busca hoje. Eu e o Rodrigo, a gente passa por uma busca constante, tanto de se desenvolver, de autoconhecimento, até mesmo do propósito. E os valores antigos, ele é muito ligado com isso tudo. Então, é importante que a gente preste atenção nos valores. A gente vem dessa mistura. Dessa mistura física, de espiritualidade, isso, de alma, e a gente vem com a energia dos nossos antepassados. Eu gosto muito da constelação familiar, não sei se vocês gostam. Acho que é um tema interessantíssimo vocês estarem falando aqui um dia. Eu amo. E eu acho que a gente tem que aprender a perdoar. Principalmente, eu vou te falar agora, voltando para da maternidade. Como mãe, eu entendi, eu descobri dentro de mim o valor da minha mãe quando eu me tornei mãe. Aí eu olhei e falei, meu Deus, que mulher é essa? Como ela conseguiu passar por isso tudo? E eu olho, e eu não tinha esse olhar. Lógico que eu amava tudo, mas eu questionava. Ai, gente, eu tenho vergonha, né, de ter sido mais nova, às vezes. Eu falo, tipo, que época que você encontrou comigo? Ai, desculpa. Porque, tipo, hoje eu sou muito melhor, mas assim, depois que eu fui mãe, que eu passei pela maternidade, que eu entendi a minha mãe, que eu compreendi a jornada dela. E aí depois eu olhei e falei, caramba, né? Caramba, que mulher é aquela? Como ela deu conta.
Então, a gente passa por processos, né? Graças a Deus, a vida é essa evolução. Mas a gente falando disso, de a gente olhar nosso pai, nossa mãe, e de entender o quanto eles fizeram o melhor que eles puderam, dentro da realidade deles, perdoar o que a gente acha que faltou, porque a gente só vê o que faltou na gente. Jeito. E a gente fala, eu quero trabalhar no meu filho isso, porque eu não tive isso, porque eu não tive aquilo. Mas e tudo que você teve, que você nem sabe que é tão importante, que você nem dá valor, porque você nem percebeu a falta. E quem não teve, pensa só nisso, que pra você era normal. Então, quando você começa a se questionar, a se conhecer, a voltar para esses valores, é que você vai vendo o quão pequeno quão limitado é o nosso conhecimento. Então, como é que a gente vai falar sobre coisas da humanidade, o que pode, o que não pode, se a gente às vezes não entende nem os nossos valores, a nossa energia. Básico, né? As pessoas não se buscam e querem uma resposta para onde elas estão indo. Peraí, quem é você primeiro? O que você busca para você? Como é que é a sua relação consigo mesmo, a sua relação com seus familiares? O que você buscou? Você se auto-perdoou? Você entende o que te faltou? Por que você buscou isso na vida? Então, se você não voltar e não se entender, não tem jeito de você dar um próximo passo. Doutora Lorena, sabe que, vendo você falar assim, tem duas coisas que eu quero te falar. Primeiro, que como filósofo, eu vejo que desde que mundo é mundo, a gente tem essas preocupações. Tantas pessoas passaram aqui, falaram sobre isso, né? E a gente tem como referência, como base. Ontem eu estava dando uma palestra e eu falava sobre Aristóteles. E ele falava sobre isso. Olha, a humanidade precisa se conhecer. Mas aí, como a gente está num berço cristão, tantas vezes que Jesus falou isso. Meu filho, vai se conhecer, sabe? Na Bíblia, eu acho que uma das palavras mais repetidas é conheça-te a ti mesmo, assim. E que legal ver você falando disso. Eu acho que, principalmente na medicina, acho que é bem bonito, assim. Mas, mais do que isso, eu queria te fazer uma pergunta, assim, voltando para você enquanto Lorena. Porque até então, você falou tanto de forma técnica, né? Falou tanto sobre ciência. Mas e a Lorena? Sabe? Quando foi que você pensou assim, nossa, tá na hora de... Como que eu posso fazer para ajudar mais pessoas? E ajudar de uma forma mais ampla, porque como médico, eu acho que a gente está sempre ajudando, né? Sempre, não tem jeito. O médico ajuda o tempo todo, uma vida de doação. Mas aí você disse que mudou com a pandemia. Sim, em que momento muito. que você viu que você falou assim, nossa... A pandemia foi um divisor de águas. Eu já estava bem incomodada de não estar satisfeito, chegar no nível máximo de você ter um consultório, só atender particular, de poder escolher, de parar de dar plantão, de ter uma vida mais tranquila, de chegar no seu nível máximo. Para um médico que seria, ali era eu não faço procedimentos, então assim, eu não opero. Então ali seria o meu nível máximo, né? Ter o meu consultório, a minha clínica, os meus tudo clientes. Lotado. E não estar satisfeita com aquilo ali e sentir que aquilo ali não me preenchia completamente. Então eu acho que dentro da medicina eu fui buscando e eu não estava encontrando respostas para aquilo. Então hoje eu te falo, talvez pode parecer muito polêmico o que eu vou falar, é que dentro do meu propósito de vida, dentro de tudo que eu necessitei buscar, talvez a medicina fique para trás na minha vida. Caramba, meu Deus! Talvez ela seja um trampolim, uma base de conhecimentos para que eu possa transformar e ajudar as pessoas com um toque técnico. Isso nem é polêmico, isso é lindo de escutar. Isso que eu ia falar. Nossa, que talvez legal, eu não legal. fique parada ali. Então as pessoas falam, você é louca? Você pensa em médico, ajudar? né? Aí eu falo assim, estou esperando o melhor momento, porque eu tenho outras prioridades na minha vida, tanto de empresa, por exemplo, eu sou muito grata à medicina. A medicina me elevou a patamares, talvez que eu não chegaria se eu não fosse médica. Mas ela me mostrou o quanto é vazio, às vezes, o cuidar pela medicina. Ela é uma profissão por si só que cuida. Mas o enfermeiro também cuida, o técnico de enfermagem também cuida, o cuidador de idosos também cuida, o professor também cuida. Por que o status é diferente? A evolução e tal, nem vem ao caso discutir. Mas aí eu olhava e falava assim, onde que está essa diferença aqui? Tem que agregar mais valor. E isso me fez questionar. O que eu tenho de tão diferente que eu agregue mais valor? E eu percebi que eu não tinha esse talento especial, ser tão diferente. E que eu posso cuidar de cada um que entra no meu consultório, mas é isso que você falou, é uma família por vez, minhas consultas são de 1 hora, 1h30,
eu dou 2, 3, 4 retornos pro paciente, então eu sou diferente em relação a isso. Mas eu tô ali, eu ajudo uma pessoa por vez, uma família por vez, tenho meus resultados, mas será que não era muito pouco? Que com os problemas que eu estou encontrando, será que eu não conseguiria uma forma de escalar isso e de levar, não esse conhecimento, mas essa transformação, esse despertar. E quando eu falo despertar, não tem nada a ver com política, não tem nada a ver com economia, tem a ver com autoconhecimento, com poder de cura individual. Então eu olho e falo assim, opa, peraí, eu estou sendo tocada em outros momentos da minha vida, que eu estou me transformando tanto, e até que ponto que eu vou guardar isso só pra mim. Entendi. E olha só, mas olha só, aí você falou isso aí, e aí eu fico me perguntando, e como é que a doutora Lorena vai fazer isso? Eu sei que o livro é uma forma de fazer isso. Não, o livro, na verdade, mas tem outras projetos. Na realidade, a gente quer, assim, igual eu venho acompanhando você nas redes sociais, a gente vê que já teve uma transformação diferente, uma pegada diferente. Livro, eu sempre tive muita vontade de escrever livro, acho que eu escrevo bem, eu consigo deixar minhas emoções, meus sentimentos ali. Eu estou escrevendo um segundo livro, sobre maternidade, que eu consigo escrever melhor de experiências que eu vivo. O livro é uma coisa, eu quero escrever muitos livros, tá? Mas não é para eu viver dos livros, eu quero compartilhar essas experiências. Eu tenho uma empresa, eu tenho 2 empresas, na verdade. Então, assim, eu tenho um lado empreendedor muito forte. Então, minha cabeça, todo dia eu acordo com uma ideia diferente, com um processo diferente. E se alguém for pegar todas as minhas ideias para fazer, a gente fica doido, porque a gente não dá conta de realizar tudo. Mas tem algumas coisas que vêm muito forte, de insights mesmo. Eu falo que eu sempre fui protegida nisso, eu sempre tive uns insights muito fortes, umas sensações muito fortes, e aquela coisa da criação divina, não sei, igual o pessoal fala que escreve livro, que faz música, que veio aquela inspiração. Eu tive isso em alguns momentos da minha vida, e eu acredito muito nisso que eu sinto, e eu vou atrás para realizar. Então eu tenho uma empresa, eu tenho um aplicativo de saúde, que eu estou lançando agora no mercado, são quase 3 anos de trabalho nos bastidores. Ele ainda é um produto que acabou de nascer, ele ainda é um bebê, mas esse aplicativo eu quero mudar a vida das pessoas. As pessoas estão envelhecendo, ele vem, e o meu grande problema na entrada dele no mercado é que ele é gratuito. E eu não aceito que ele não seja gratuito. Então alguém tem que me ajudar a pagar essa conta que até agora economicamente foi bancada por mim. Chega uma hora que a medicina não dá conta de pagar tudo isso, mas ele é gratuito, então é o meu propósito, é que ele mude a sociedade sem a pessoa que precisa ter que pagar por ele. Então eu estou envolvendo empresas e instituições e fundos de investimento que têm esse pensamento, né, que a gente fala muito do ESG, né, que hoje fala das questões das empresas, que pensem em um ambiente sustentável, numa melhoria social e numa governança. Então, eu tenho procurado os parceiros assim, para que a gente exponencie e escale esse aplicativo. São 3 anos de trabalho. Então, no meio da pandemia, eu estava trabalhando isso. Do ano passado para cá, eu falo que meio período do meu dia é voltado completamente para ele, sábado, domingo de noite. Eu vivo isso e falo, sabe aqueles negócios de livro? Eu vi um filme esses dias, Obcecada. O marido fala, você tá obcecada. Obcecada. E você já pode dar spoiler? Já, ele já está disponível. Ele chama Doutor Sabe Tudo, está disponível tanto na Apple como no Play Store. A pessoa pode baixar. Ele é um aplicativo muito voltado para saúde, tanto pensando em informação, em fortalecimento da rede de apoio pensando no idoso e para te ajudar na longevidade. Então, você entra, cadastra os seus medicamentos, ele te dá os seus alarmes. Você pode cadastrar toda vez que você medir glicemia ou hipertensão, a medida da pressão arterial, você cadastra, vai ficar no relatório a longo prazo. Às vezes você chegar no médico, com um monte de papel, você chega no seu aplicativo e fala, ó, se é médico que eu tomo, a hora que eu tomo, o relatório de tomada, checagem. E lá ele tem um feed de informações que a gente alimenta muito, tem alguns profissionais já mandando para mim. E nesse feed de informações é trazer uma informação acessível, rápida, sobre tudo de saúde. Então, quem quiser também mandar, pode se cadastrar também pelo site, aí se cadastra lá, autoriza, né, manda e a gente acaba publicando ali. E nós temos nós temos 2 anos aí já prontos pra gente, de funcionalidades a serem colocadas. E eu falo que eu quero que o Doutor Sabe Tudo seja o guia de bolso e o Doutor Sabe Tudo de saúde de todo mundo. Então, eu quero que daqui 5 anos todo brasileiro use o Doutor Sabe Tudo todos os dias, que eu sei que vai mudar a vida das pessoas com tudo que a gente tem preparado.
é um trabalho muito pesado nesse processo. Acho que um dia as pessoas vão ouvir falar disso. Era aquela médica de patos, aquela doida que falava que falava de um aplicativo de saúde. Então eu trabalho nele. Eu estou escrevendo outro livro. Eu tenho voltado muito para essa questão de transformar as pessoas. Eu dei uma palestra recente, foi um projeto que eu convidei 2 profissionais para fazer comigo. Eu falei, vamos chamar um pessoal, vamos reunir um pessoal aqui, vamos falar disso, de propósito, de vida, de programação neurolinguística. E a gente fez, foi muito legal, a gente fez agora dia 4 de março, foi no Galatas Golden. Mas foi uma coisa muito orgânica, a gente chamou, tinha mais ou menos 80 pessoas, foi muito legal. E o feedback que a gente recebeu foi, assim, transformador. Eu falei, é um caminho que eu quero seguir. Então, pensando em mentorias, em palestras, também quero seguir. Quero largar a medicina? Jamais. Sempre vou estudar, vou estar ali, vou estar acompanhando meus pacientes, o que der, mas eu quero escalar a forma de cuidar das pessoas. Porque às vezes você vai estudando tanto, você vê se transformando uma família, uma pessoa, levando aquilo ali. E as minhas maiores dores de consultório, as minhas maiores dores de família, de doenças que eu vi, foram o que me potencializaram a criar essas empresas, a mexer. Então, assim, eu ainda estou naquele perrengue mesmo, de morrer de trabalhar, esperando investimento, crescendo a empresa, e investindo tudo que eu tenho ali. Então, não vem falar não que eu acredito muito nos meus sonhos, e eu invisto não só tempo, energia, qualidade, conhecimento, mas financeiramente, o que eu pude eu investi já. Então agora a gente quer escalar, não consigo fazer isso sozinha, lógico que não. Claro. Mas é isso, gente, eu tô procurando as minhas mentes mestras, sabe? Os meus tutores, os meus parceiros estratégicos pra gente escalar. Então pode ser que a Lorena médica seja a base de uma futura Lorena muito mais sofisticada, dinâmica e diferente. Lorena, é tão bonito ver isso, porque quando você fala, talvez vai ser polêmico, mas é tão bonito porque quando você se conhece, busca esse propósito, tem esse propósito bem definido, transforma. É o que aconteceu com você, é o que você propõe que aconteça com as outras pessoas. Você largar não. Você colocar a sua base um pouco mais abaixo para você elevar o desenvolvimento, a transformação, a mudança nas pessoas, é muito bonito. E assim, hoje em dia é o que a gente vem buscando, é a essência do nosso podcast aqui hoje. É levar isso para as pessoas, justamente isso que você viu, isso que você já está fazendo. Eu tenho certeza que seu aplicativo vai ser um sucesso. Estamos trabalhando para isso. A facilidade que ele vai promover para as pessoas quando chegar numa consulta e tá lá a vida da pessoa, a comodidade da pessoa tá ali com tudo pertinho de você, isso com certeza vai ser um sucesso. E tem certeza que seus parceiros vai aparecer. Quando a gente coloca esse propósito pro bem, Deus vai encaminhar pelo resto. Eu acredito muito nisso, sabe? Eu falo muito, as pessoas, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Assim. O aplicativo foi em 2020, no início da pandemia, aquela confusão. Eu tive um insight. Eu estava com a minha filha, amamentando, um domingo à noite. Foi um dia difícil, eu estava meio deprê, e falando, gente, a vida não pode ser só isso, tá? Veio. A ideia descrita. Peguei um papel, comecei a anotar, tipo, um insight mesmo. Aí anotei, falei pro meu marido, liguei pra ele, super emocionado, chorando, falei assim, eu tive um insight da minha vida. Ele falou assim, o quê? Ele tava na missa, ele tava rezando. Eu falei, vem embora, e eu louca lá, desorientada. Ele chegou, falei, eu vou fazer isso. Lorena, um aplicativo, o que você entende em relação? Eu vou fazer isso aqui, eu tô sentindo, eu preciso fazer. E eu escrevi e comecei a estudar por 4 meses como é que faz aplicativo, como é que é o mercado, o que é, não tem nada a ver comigo, né? Fui procurar os parceiros, então eu fui achar minha empresa de tecnologia, comecei a fazer entrevista, fui para São Paulo, não achava ninguém. Aí um dia eu fui pesquisar, quem fez o iFood? Foi desse jeito que eu achei. Quem fez o iFood? A empresa tal. Fui lá na empresa tal, eu stalkeei eles, liguei pro cara, marquei reunião, comecei a namorar a empresa, né, pra eu poder sair, foi desse jeito. Aí ele falou, quem te indicou? Eu falei, então, eu fui lá no Google e falei, quem fez o iFood? Ele falou, foi a gente mesmo. Aí eu comecei, foram eles que me dão suporte tecnológico hoje. Então, assim,
Foi uma loucura. E eu falava, com que dinheiro eu vou fazer isso? Tecnologia hoje é muito cara. E eu tinha um bem que eu tava investindo nele há 10 antes de comprar, assim, tava super difícil de vender, mercado tava horrível. Nunca vendi, eu falava, ai meu Deus, por quê? Aí eu rezava muito, meu marido falava assim, o dia que tiver certo esse dinheiro, na hora que tiver na coisa certa para eu investir, você vai construir uma casa, vou fazer não sei o quê, vou viajar, esse negócio vai sair. Ah, mas foi batata. Fiz o orçamento, bem. Fiz tudo, pau, bem vendeu. Peguei o dinheiro e falei, o quê? Meu marido, vai tudo nele, eu falei, vai. E qual que era o bem? Um apartamento. Ah, achei que era um carro. Não, um apartamento. Foi pior. Aí, ó. Foi pior, né? Caramba! Meu marido, você tem certeza? Eu falei, tem. Eu fiz esse investimento. Isso é propósito. Vou fazer. E assim, meu marido sempre me apoiou muito. Que legal. E ele falou, mas e aí? Eu falei, não, a casa depois a gente constrói, mudamos toda a nossa programação. E ele, tudo bem, você tem certeza? Eu falei, tenho. Então foram 2 anos de muito trabalho, todos os dias, equipe lá e tal. E hoje ele nasceu, né? Eu acho que nós vamos... Ele vai crescer ainda, vai virar uma criança, um adolescente, um adulto encorpado. Mas saiu disso de uma ideia, de um insight. Então eu falo muito que as pessoas, todo mundo tem esses insights durante a vida. Todo mundo tem essas ideias que podem surgir oportunidades. E as pessoas muitas vezes ignoram. Ai, que preguiça, nossa, que louca, de onde que veio? E as pessoas às vezes não escutam. Não dão valor. Não escutam a voz. E muitas vezes estão lá pedindo, ai meu Deus, me dá uma luz. Mas já veio tantas ideias, já vieram tantas possibilidades e às vezes a pessoa não enxerga. Isso eu falei no meu Instagram ontem, que nós, seres humanos, que Deus... Ele dá sinais a todos os momentos. Nós, ser humano, devemos escutar um pouquinho mais, observar um pouquinho mais os sinais de Deus. E assim, eu acho que uma grande pergunta que norteia a humanidade é essa, né? A vida não pode ser só isso. Né? Mas eu tinha muito isso. A vida não pode ser só isso. Não pode ser só isso. Não pode. E depois da pandemia, a gente não pode ser só isso. Tem que ter outro propósito. Não pode ser. E às vezes também você vai... Eu tô numa fase assim chata também. Vocês devem estar assim, eu acho que vocês devem estar assim também. A gente vai estudando tanto inteligência emocional. Sim. E a gente vai buscando tanto melhorar a si mesmo, o autoconhecimento, e você fica meio viciado naquilo, né? Porque eu vou a fundo. Então, eu tenho, tipo assim, cada mês eu tô estudando, stalkeando alguém, né? Um mentor diferente. Então, eu já passei por vários aí. Nesse momento é o Thiago Brunet, que é o que eu tô fazendo curso e viciada nas coisas dele, tudo viciado no Thiago Brunet. Esse mês foi o Thiago Brunet. O mês passado era o Pablo Marçal, aí assim, eu tenho, né, as minhas idas. Então assim, e aí, segunda-feira de carnaval, aí meu marido, vamos sair, tudo aí eu pego a mensagem, não, vou ficar aqui. Chega lá, eu tô lá no YouTube vendo palestra de 5 horas. É sério isso? É sério. Então, quando você começa a olhar para o seu propósito, você quer tanto entender aquilo, você quer tanto crescer naquele conhecimento que você não para. Você não para de ler um livro, você não para de ver palestra, você não para de estudar, e às vezes fica chato. Por quê? Porque às vezes eu estou tentando me encontrar nos ambientes em que eu estava, e às vezes eu não me encontro. E aí eles começam, ou você precisa se mudar, não se encontrou, muda de ambiente. Não quer dizer que eu vou abandonar meus amigos, não. Mas quer dizer que eu estou elevando a minha vibração, a minha frequência, e eu quero que as pessoas venham comigo. Então eu falo assim, você quer? A pessoa não quer? Ok, eu respeito. Mas aí eu olho e falo assim, né? As pessoas estão no mesmo ciclo, vivendo a mesma coisa, 10 anos, os muito próximos, eu chego e falo, vamos, tô indo. Aquela sacudida vamos comigo. Aí eles falam, Lorena, agora tá... As pessoas acham que é besteira da gente. A gente já comentou isso aqui também. Quando a gente tá nessa busca, as pessoas acham que nós ficamos passado. Que chato, ela não quer sair, ele não quer tal hora. Gente, eu quero encontrar com meus amigos, eu quero dar risada, eu quero fazer nada. Eu adoro uma cerveja, adoro um vinho, vou, bebo e tal. Mas eu preciso tanto de estudar ali, eu preciso tanto de crescer com aquilo ali. Você precisa entender que na hora que você chegar nessa frequência igual essa, você não vai querer voltar. Você não vai querer parar. Nem todo mundo vai, e nem todo mundo precisa. Cada um tem seu tempo, seu processo, a gente tem que respeitar. O que fica difícil, às vezes, a gente ficar encontrando os ambientes. Igual eu falo, eu vou muito para São Paulo, tenho muito amigo lá, tenho ido muito para Uberlândia, porque muitos negócios meus têm surgido em Uberlândia. E então eu tenho alguns amigos que eu discuto estratégia, que eu discuto negócios, então que eu sinto as pessoas sempre me acrescentam. Sempre. Ali tá o livro, manda, tal. Tenho os meus amigos disso.
E tem meus amigos também que não tem nada, que tá lá falando nada. E tudo faz a vida parte. é isso, né? Tudo faz parte, mas a gente começa a querer buscar mais. E aí vem até daquela coisa da inteligência emocional, que quando você começa a trabalhar as suas emoções, que você começa a sair, entrar no estado de autoconhecimento, você busca ambientes novos, pessoas novas e frequências mais altas. Sim. Porque você entende que quem tá mais alto puxa quem tá mais baixo. Exato. Então eu quero ser puxada. Aí eu fico, gente, me puxa, Eu tô aqui. aqui. Me puxa que eu tô aqui, me chama. É o me velho liga. ditado, sempre esteja perto de pessoas melhores que você. Sim, a gente é a média das pessoas que a gente convive. Isso mesmo. E a gente pode estar... E assim, as pessoas estão ali, às vezes, estão satisfeitas. Sim. E eu falo, mas você está satisfeito mesmo? Você não preocupa com o futuro? Eu falo assim, você não quer ganhar mais? Porque as pessoas às vezes só pensam em dinheiro. Mas para você chegar nessa riqueza, nessa abundância, você precisa de conhecer, de conhecimento. As pessoas só pensam em dinheiro. Fala, o dinheiro ele é consequência. Se você mirar só no dinheiro, não vai vir. E não tô rica pra falar não, viu gente? Tô na fase bem daquelas fases de perrengue mesmo. Mas na fase do dinheiro, a pessoa mira no dinheiro. Eu falo, você quer ganhar mais? Quero. Exato. Então você precisa conhecer mais, mudar o seu ambiente, pensar coisas diferentes. Você não vai ganhar. É difícil, mas se você não se conecta com pessoas que pensam diferente, não traz pensamentos novos, não traz nada, como que você vai ter um pensamento diferente? E qual dificuldade você quer, né? Você quer a dificuldade de ter muito dinheiro ou você quer ter a dificuldade de não ter dinheiro? Gente, ninguém faz curso pra ser pobre. Não, pelo amor de Deus, A é gente possível. já nasce pobre ali, a gente não faz curso pra ser pobre. Eu acho que todo todo mundo quer melhorar, mas a partir do momento que você quer melhorar, você tem que romper coisas do seu dia a dia, pessoas, relações, limitações, e às vezes isso é difícil. Então, às vezes você precisa deixar pessoas para trás. Você precisa deixar relações para trás. Você precisa trazer pessoas mais próximas de você. Você traz mais responsabilidade, você traz mais questionamento. Então, você percebe o quanto que você é ignorante. Eu olho para mim e falo, putz, aí cada palestra que eu faço deles, eu falo, meu ai, Deus, como eu sou ignorante. Ai, que burra. Vamos mais, eu quero mais. Aí o cara vem e fala, não. Tipo, o Thiago Brunet, que ele é teólogo, ele fala muito de Deus sem falar o nome de Deus. Ele fala de Jesus sem falar de Jesus. E tudo que ele fala, depois você fala assim, é o mínimo, é o princípio, são os valores. Depois no final ele fala, tá na Bíblia. Tá na Bíblia, desse jeito. E aí eu olho e falo, não como é eu possível. estive longe da Bíblia há tanto tempo, e eu preciso me reconectar com essa espiritualidade. É uma dificuldade que eu tenho. Porque como questionadora, eu não gosto da forma como as religiões se apropriam da espiritualidade. Mas a eu religião, questiono. né? É um sistema de moral, regras e condutas. E as pessoas, às vezes, acham que tem que entrar por este canal para chegar na sua espiritualidade. E eu não aceitava muito bem isso. E eu conheço várias religiões, respeito muito, li muito sobre todas as religiões, acho que todo mundo pode me acrescentar um pouco. Mas eu falava, não pode ser um único canal, porque para um tá certo, todos os outros têm que estar errado. Exato. Não tem jeito. E eu acho que a espiritualidade, ela vai muito além. Então, de uma forma de eu me questionar, eu acabei me afastando da espiritualidade por não concordar, às vezes, com regras e condutas e por não ter que me decidir em ter que ir em uma. Então, eu comecei a me afastar. Então, agora, eu tô sentindo a necessidade de voltar. E eu ainda não sei o melhor caminho. Eu acho que o melhor caminho É. aí, nesse caso, seria realmente a Bíblia. Porque a Bíblia, realmente, Então, ela tá em todas as Você religiões. acredita que eu ganhei uma Bíblia de uma paciente muito querida lá de João Pinheiro? E é uma Bíblia moderna, um livro moderno. E ela tá guardadinha, todo dia eu olho pra ela e falo, vou começar a te ler, hein? Eu faço direto. Eu olho pra ela e vou começar a te ler. Mas sabe o que me dá um pouco de medo? Porque eu sei que na hora que eu mergulhar daquilo ali, eu vou muito mais profundo. E sabia que me dá um pouco de medo? Eu não tive coragem ainda de abrir e começar a ler, mas eu acho que faz parte do processo. Eu faço assim, os desafios, tipo, o Thiago Negro fez muito desafio ano passado, agora ele não tá fazendo mais. O Joel J não fala da Bíblia, mas o Thiago Negro, por exemplo, fazia os desafios 5 horas da manhã. Eclesiastes, 12 dias. Fazia todos. Salomão, 7 dias. Gente, nós estamos na mesma conexão. Aí eu vou te contar, olha pra você ver. Você faz os desafios? Faz tudo. Joel J, faço todos. Joel J, até mandei um e-mail pra ele. Ele me respondeu. Eu tô querendo ficar amiga dele. Já mandei meu livro, ele não me respondeu do meu livro. Mandei pra ele, tudo eu mando pra eles, o livro. Legal. Eu mando dedicatório, mas um dia eu vi uma palestrinha dele, ele falando assim que ele stalkeava muito acho que é o Augusto Cury. E ele mandou um e-mail para Augusto Cury, olha, cara, tudo bem, eu tô escrevendo um livro, queria que você visse e tal. Ele falou, 6 meses depois ele me respondeu, mas aquele, não, vai em frente e tal, aquilo me mudou. Aí eu fui lá e mandei para ele, olha,
Acabei de ver uma palestra sua, você mandava um e-mail para Augusto Cury. E eu também tô mandando um e-mail para você, que eu quero o seu endereço, que eu vou mandar o meu livro para você. Eu faço essas coisas, viu, gente? Tá ok também, que eu sou muito fã, eu quero criar conexões que sejam conexões que me acrescentem, porque um dia eu quero sentar com esse cara e ouvir um pouco mais dele, porque eles me inspiraram a me mudar. Então, foram eles, assim, os desafios que eu fiz com o Thiago Nigro, Jojota, Pablo Marçal, acho ele meio agressivo, mas eu gosto dele, eu gosto dos resultados dele. E às vezes me assusta um pouco a agressividade. Eu acho que ele podia ser mais manso. Tem um outro nome que eu gosto muito, que é o José Roberto Marques. Sim. Gosto muito. O Flávio Augusto, eu tenho visto muito. E vejo os empreendedores também, o João Kep. Nossa, tem muitas que eu sigo, assim. Eu fico vendo o povo mesmo. E no fundo, sabe, eu acho que, né, de uma parte mais teóloga, acho que todos esses caras que vocês citaram também tiveram esses grandes professores, sabe? E acho que a Daiane tem coberta de razão. Acho que a leitura, assim, seja da Bíblia, ou seja ela de grandes pensadores que a gente tem aí mundo afora, pode ajudar muito nessa questão. A gente, enquanto humanidade, principalmente nesse mundo novo que nós estamos, né? Você falou quando começou, eu achei muito legal, quando você começou a sua fala. A gente tem acreditado em qualquer um que chega aí falando alguma coisa bonita. Sim. Mas é porque a gente não está tendo... Meu pai usava uma palavra, não sei se as pessoas conhecem, mas fala assim, culhão. As pessoas não estão tendo culhão de sentar e ler aquilo que precisa para entender a própria fazer vida. Um pouco diferente, né? E eu acho que isso é muito legal, sabe? Doutora Lorena. Mas é uma onda, olha para você ver. Eles tiveram pessoas que inspiraram eles e mentoraram eles, e eles criaram uma coisa nova que me inspirou. Sim, que me modificou, outras pessoas. Que me ajudou, e talvez da onda que chegou em mim vai sair uma marolinha aí que vai pegar já está saindo. Vai chegar e inspirar alguém e falar, não, olha que legal, ela tá lendo ali, olha as coisas que ela fala, que legal. Mas é igual eu falo, eu não quero ser representante de ninguém. Nem político devia ser, tá? Representante. Porque nem sempre ele faz o que eu gostaria que ele fizesse, que eu votei para ele fazer. Então ele não é meu representante às vezes. Mas que seja inspiração. Inspiração. Que eu olho para eles, às vezes eu tenho algumas críticas, sabe? Mas eu pego aquilo e falo, putz, ele me inspirou, eu acordo 5 horas. Essa parte é legal, né? Tipo, olha que cara... Um desafio, eu acordo 5 horas da manhã para ouvir o cara. Às vezes eu acordo 5 horas, durmo 6, põe um fonezinho, mas escuta. 6, mas escuto. Legal. E saio de lá assim... que bom mudar a vida. Legal, desse jeito. E você começa a mudar seus mini hábitos. E a partir do momento que você começa a mudar seus mini hábitos, você muda suas ações, você muda seu comportamento e você muda as reações bioquímicas do seu corpo. Muda a vida. Você muda completamente. Doutora Lorena, que legal. Que legal. Que a gente poderia ficar aqui, ó, horas e horas, mas infelizmente... Nossa hora chegou ao fim. Nós já deve estar ali com mais de hora, Não, o Vinícius acabou de me falar no ponto aqui que já passou de 1 hora. Então, assim, a gente vai chegando no final. Quero te agradecer muito por você ter aceitado esse convite. Juro que a hora que eu te mandei uma mensagem, eu falei assim, nossa, fiz igual você lá comigo. Cruzei os dedinhos, ela vai me responder, E deu certo. E foi muito bacana esse bate-papo nosso, você contar um pouquinho da sua vida, a sua história como medicina, o seu livro, foi tudo muito maravilhoso. Eu acho que você está no caminho certo, é disso que a gente precisa, é disso que as pessoas precisam, enxergar o seu propósito, ir além, correr atrás, ser motivo de inspiração para as outras pessoas, não desistir, né? Porque eu acho que a parte fundamental é você sempre estar ali firme, não desistir nunca daquilo que você está buscando, porque é lindo o trabalho que você está fazendo. E tenho certeza, nós com essa conexão tão bonita, você falando das suas inspirações, que também são minhas inspirações, eu tenho certeza que você vai agregar muito e vai inspirar muita gente aí a mudar fora ainda. Amém, né? Nós todos, gente, agradeço a oportunidade de a gente falar, de a gente se conhecer, de a gente se conectar, né? Porque a partir do momento que a gente se conecta, a gente vai mudando a experiência que a gente tem em vida. E estamos aí, vamos ver, cheio de novidades. Eu falo que a gente tem que acreditar muito no destino, né? Que é programado, mas a gente precisa trabalhar muito para na hora que chegar a nossa hora, a gente tá ali sentadinho esperando e preparados, né? Então, eu tô nesse caminho e foi um prazer estar aqui. Olha, doutora Lorena, faço minhas palavras da Daiane. Que bom conhecer você.
Que legal, assim. Eu realmente não conhecia tanto você, mas ali só pela questão mesmo da pandemia. E hoje eu tenho uma visão diferente, assim. Que sorte a gente tem de ter você aqui, sabe? Que privilégio de ouvir você, que legal. Eu tenho certeza que quem está nos assistindo em casa também tem esse mesmo sentimento, assim, de que sorte de estar te escutando, porque acho que você, olha, mudou a minha vida hoje, assim, a forma como a gente pensa algumas coisas. Fiquei pensando sobre algumas coisas que você falou e eu acho que esse é o grande sentido do Pode então Viver já valeu Bem. a pena. Levar esse conhecimento para as pessoas. Isso. Chegou a hora de despedir de vocês novamente. Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Para quem ficou até no final desse podcast, espero que tenham gostado. A gente sempre chama aqui as pessoas que estejam alinhadas com aquilo que a gente fala e hoje foi um encontro ou um reencontro, para quem acredita, muito legal. Olha, até o próximo encontro. Toda quinta-feira nós estamos aqui com um convidado especial, com informações relevantes no nosso YouTube, @Pode Viver Bem, ou no Spotify, no Google Cast, que também é @Pode Viver Bem. Não esquece de seguir nós lá no Instagram, @Pode Viver Bem. E também vai lá no YouTube, dê seu like, faça seu comentário, deixa uma sugestão, que a gente vai atrás dessa sugestão para te ajudar no seu dia a dia. O Pode Viver Bem está aqui para levar conhecimento para vocês. Né, Beijo! gente?